Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre mais uma indicação do técnico Hélio dos Anjos para o Paysandu, onde assim, um lateral aí com passagens pelo futebol português, passagem também pela Itália, pelo São Paulo, interessa ao clube e como que será que está tendo esse desempenho nessa atual temporada, jogador que também já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos, que eu quero comentar aqui com vocês. Quais são as posições no geral que o Paysandu tem avaliado no mercado, que pode chegar aí mais dois jogadores, né, para essa metade do ano, eu quero comentar aqui no vídeo. Além disso, sobre o meio-campista Robinho, o que vocês têm achado do desempenho? Jogador que foi contratado por um bom, no caso, um contrato interessante com o Paysandu e tudo mais, mas que até que ainda não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. O que você tem achado do Robinho, que na teoria, né, chegou para substituir o Ricardinho depois de não ter renovado o contrato depois do estadual. Mas só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante para o conteúdo ser entregue a mais pessoas e vocês ajudar a chegar a esse objetivo aqui e ficar por dentro, né, das notícias. Em média nós trazemos 3, 4, 5 vídeos na semana do Paysandu, então se inscreve para você não perder nada. Bom, quero falar com vocês agora sobre o Robinho, um jogador que tem aí seus 36 anos de idade, 35 anos, né? Vai completar 36 ainda no mês de outubro, e que assim, tem até aqui na temporada 5 partidas pelo Paysandu, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência e um cartão vermelho, jogador que chega, né, uma conotação de peso, vindo do Avaí, que estava na Série B, e assim, se você for analisar os últimos jogos dele, desde a estreia, no caso pelo Paysandu, jogou aí 62 minutos e sempre já sendo uma peça fundamental e titular. Deu assistência, se eu não estiver enganado, ele deu assistência, né? Apesar do site aqui não constar, no jogo contra o Floresta. Se eu estiver enganado, vocês podem deixar aqui embaixo também nos comentários, mas enfim, e ainda foi expulso naquele jogo, jogando só a metade dos 45 minutos, mas que foi o último jogo que o Paysandu venceu, né? No último dia 18 de junho, essa vitória 2-1, jogando dentro de casa. Enfim, no último jogo aí contra o Brusque que ele atuou, 71 minutos, e que quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. O que você está achando do desempenho do Robinho até aqui? Se valeu a pena esse investimento, ou se acha, por exemplo, que poderia ter colocado esse valor em a conotação de um outro atleta e tudo mais, até porque, igual eu falei no início do vídeo, né, ele chega na teoria para repor uma função de meio campista, um papel de meia armador, de criação, e que era do caso do Ricardinho, que teve muitos problemas físicos nesse início de ano, até que começa bem o estadual, mas acaba não tendo essa renovação de contrato, justamente pela questão financeira com o Paysandu. Atleta que nesse ano pelo Avaí, até que vinha jogando com frequência, números melhores do que ele teve basicamente desde 2019, quando atuou pelo Cruzeiro, voltou a jogar com frequência como titular, né, pelo Avaí, 19 partidas, 2 gols e 3 assistências, mas desde quando começou a Série B, com a equipe lá da ressacada, né? O Avaí não conseguiu ir muito bem no início da Série B e o Robinho acabou então tendo essa liberação. Quero que você deixe aqui embaixo o que você tem achado do atleta e se precisa de um outro jogador para essa função de meia de criação. Bom, quero falar agora com vocês sobre essa bomba aqui, ó, do empresário JRB, de que o Hélio dos Anjos pediu a contratação do lateral esquerdo Júnior Tavares, que também está na Ponte Preta, mais um atleta que ele trabalhou recentemente. Jogador que atua aí pelo lado esquerdo do campo, né? É um lateral esquerdo e um volante que surge como uma das maiores promessas da época do São Paulo e hoje está com seus 26 anos de idade. Jogador que assim, vou deixar aqui para você dar uma olhada nos números dele pela Ponte Preta, 24 partidas e uma assistência, então já dá para ver, né, que é um atleta que tem jogado com uma certa frequência nessa última temporada. Surge ali pelo São Paulo muito bem, na base, 2014, 2015, tem a primeira chance como principal lá em 2017, na ocasião, onde no caso fez 45 jogos e 7 assistências, foi muito bem em 2017. 2018 acabou jogando 5 jogos apenas, se não estiver enganado na época ele teve alguns problemas físicos, passa um período lá na Itália, no Sampdoria, apenas 3 jogos, volta para o Brasil a partir de 2020, depois de passagens pelo Portimonense lá de Portugal, desempenho razoável, 18 partidas, apenas um gol marcado, passou também pelo Sport em 2020, até o início de 2021, 35 partidas pela equipe de Recife e 4 assistências ano passado. Jogou mais uma vez pelo Náutico, onde ficou basicamente um ano e meio também na equipe do Náutico, 53 jogos, 3 gols e 4 assistências. Foi bem na época que terminou o contrato dele com o São Paulo, que ele assinou com o Náutico, e é um atleta que assim, eu acho uma excelente opção. Até me surpreende bastante ele não ter conseguido ter uma sequência muito longa e, por exemplo, ter voltado para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque não teve um desempenho ruim ano passado pelo Náutico, que
o clube acabou sendo rebaixado e nesse ano estava jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista pela Ponte Preta e agora a Série B do Campeonato Brasileiro, igual eu falei, 24 partidas e uma assistência. É uma situação muito parecida com o do Matheus Jesus, até porque os dois jogadores pertencem à Ponte Preta, teve um trabalho recente, né, com o Hélio dos Anjos, que vinha de uma sequência muito boa de resultados pela Ponte Preta, mas que para pensar nessa sua saída por agora, completamente inviável, porque pelo que eu olhei aqui, o contrato dele com a Ponte Preta vai até dezembro de 2023. Então, qual que faria o sentido, né? De, por exemplo, ele deixar a equipe onde tem sido uma peça também importante, tem menos jogos do que o Matheus Jesus, mas ainda assim é uma peça importante dentro do elenco da Ponte Preta que conta com ele para a disputa da Série B. Deixei aqui também o mapa de movimentação dele pelo SofaScore, dá para ver claramente que ele é um lateral esquerdo, né? Chega muito bem também dentro da área. Nesse ano na Série B foram até aqui 5 participações, 3 como titular, então dá para ver que ele começa muito mais um ano como titular e vai caindo aos poucos esse rendimento, mas ainda assim é uma peça que é importante no complemento de elenco da Ponte Preta e não é fácil de pensar nessa sua liberação. 5 jogos, 3 como titular, nota média de 6.90 lá pelo SofaScore, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, teve boas atuações contra o Sampaio Corrêa e contra o Ceará, então é um jogador que acho uma ótima opção, mas que poderia ter pensado, por exemplo, no início do ano, que aí seria uma alternativa mais interessante, principalmente quando ele ficou livre, né, depois de ter terminado o seu contrato com a equipe do Náutico, onde disputou a Série B do ano passado e foi bem também. Nota média dele no SofaScore de quase 6.50 da última edição da Série B, jogando pelo Náutico, que acabou sendo rebaixado, né? Então quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do jogador, passagens pela base do Grêmio, depois vai para o São Paulo. Foi especulado na época ali, eu que sou torcedor do Cruzeiro, né? Tem um canal do Cruzeiro aqui no YouTube, Cruzeiro News, vou deixar na descrição aqui também. Falava sobre o jogador que poderia, na minha opinião, ser uma boa alternativa para o Cruzeiro em 2020, por exemplo. Na época ele foi para o Sport, que o Sport estava na Série A. 2021 também eu achei que poderia ser uma alternativa. Acabou que o Cruzeiro teve especulações, mas pela questão financeira acabou não avançando e que até fiquei surpreso depois de ver que não teve, né, uma sequência de grandes jogos na sua carreira. Com certeza era um lateral que na época que surge ali, na minha opinião, com potencial de jogar no futebol europeu, num gigante clube, tá? Quero saber se você concorda comigo, discorda, o que acha desse nome e que dá pra ver, no geral, sobre os nomes pedidos pelo técnico o Hélio dos Anjos, que o Paysandu no mínimo deve buscar mais 3 reforços nessa janela. Seria um lateral esquerdo, igual por exemplo a função que faz o jogador, ou volante, que pode fazer essa função também, mas um lateral, um meio-campista central, mais para criação de jogadas, e um ponta, que nós já trouxemos aqui também alguns vídeos recentes falando sobre essas opções, tanto como um meio-campista, um ponta e jogadores aí no meio de campo. Vou deixar aqui para vocês esse vídeo, onde já trouxemos também conteúdos relacionados. É a playlist aqui do Paysandu com mais de 120 vídeos que já trouxemos no canal nos últimos tempos, né? E os vídeos mais recentes da Notícias do Mercado da Bola. Link aqui embaixo na descrição das nossas redes sociais, para você virar um membro aqui do canal, vai estar aqui para vocês. Valeu, galera!